Olá, meninas e meninos, cá estou eu. Hoje é mitologia grega e vou falar Narciso e a ninfa Eco, tá? Narciso já falei várias vezes, vocês conhecem bem até o termo narcisismo, que é em psiquiatria, em psicanálise, depois eu vou explicar por quê. Bom, Narciso, como eu falei, vocês já conhecem, era um belo jovem, né? Que se apaixonou por sua própria imagem refletida no lago. Ele era filho de Céfiso, o deus dos lagos, e de uma ninfa, Liríope. Mas vou dar uma paradinha para lembrar para vocês que são as ninfas. Tem as deusas e tem as ninfas. E as histórias da mitologia grega aparecem muitas ninfas. O que é uma ninfa? Bom, é uma divindade feminina secundária que habita os campos, as florestas, os mares. Seriam como fadas sem asas, leves e delicadas e muito belas. Ninfa significa noiva, botão de rosa, dentre outros significados, tá? Não eram imortais, elas morriam, só que tinham uma vida muito longa e nunca envelheciam, estavam sempre belas e jovens, tá? E ainda tinham o dom de profetizar, de curar e nutrir, tá? Bom, há vários tipos de ninfas, não existe só um tipo de ninfa. Vários tipos ou classes de ninfas, como as dríades, as melíades e as oréade, e outros tipos. E a Eco, que eu vou falar, que é a ninfa Eco, ela é uma oréade. Habitavam as oréades, as montanhas, as cavernas e as grutas. Eco, né? A história que vou contar era uma oréade, tá? Mas antes de falar da Eco, vou falar ainda um pouco mais de Narciso, tá? Cuja história inspirou Ovídio. Lembram de Ovídio? Há pouco tempo eu mandei uma aula sobre Ovídio. Era um latino, um romano, que se inspirou e reproduziu muitas obras da mitologia grega, tá? Bom, ele foi o autor daquela Magnus Opus, a Metamorfoses, que contém muitas e muitas histórias interpretadas por ele da mitologia grega. E essa história de Narciso está inserida também em Metamorfoses, tá? Bom, a história de Narciso inspirou mais de 1000 artistas, tanto gregos como latinos, até chegar em Ovídio. Só uma parte, lembra do Ovídio? Nasceu em 43 AC e vai morrer em 18 DC. Então, ele nasceu um ano depois da morte de Júlio César. Nunca esqueço, Júlio César foi assassinado em 44 AC e a próxima aula vai ser sobre ele. Então, ele nasceu um ano depois que ele tinha morrido, em 43 AC, e vai morrer em 18 DC, o Ovídio. Então, ele vai viver a época também do primeiro Império Romano de Otávio Augusto. Bom, uma curiosidade. Em 2019, houve escavações por arqueólogos em Pompeia. Então, você está sempre havendo escavações, né? E foi achado numa rica casa, aliás, lá as casas quase todas são ricas, porque era um lugar de ricos, né? A antiga Pompeia. E foi achado numa rica casa o afresco de Narciso. Vocês sabem que Pompeia foi arrasada pelo vulcão Vesúvio em 79 depois de Cristo, tá? Bom, vou voltar para Narciso. Vocês lembram a história de Narciso? Nasceu extremamente belo e o oráculo avisou os pais que ele jamais poderia ver sua imagem refletida para não cair em desgraça. Tem outra versão diz que não foi oráculo, que foi Tiresias, o maior adivinho da Grécia Antiga. Bom, seja de uma forma ou de outra, os pais acabaram com os espelhos nas casas, as pratarias, tudo que pudesse refletir a imagem do filho para ele não cair em desgraça. Bom, mas ao crescer, mesmo ele nunca ter visto seu rosto lindo, belo, quer dizer, não tinha motivo para ser tão orgulhoso, tão
superior, tão arrogante, tá? Então ele cresceu com uma arrogância, rejeitando todo e qualquer envolvimento amoroso. E além de ele rejeitar os envolvimentos amorosos, ainda humilhava, sabe? Era muito arrogante. Bom, e rejeitou, tá? E rejeitava com pouca humildade, como eu falei. E rejeitou muitas e muitas ninfas, inclusive a ninfa Eco, que é o tema da nossa aula. Primeiro, vou falar, antes de eu falar da história de Eco, que foi rejeitada por Narciso, eu vou falar do termo narcisismo. O termo narcisismo nasceu na psiquiatria em 1889, no século XIX, né? Pelo doutor Paulo Neck. Ele foi o primeiro psiquiatra a utilizar esse termo, narcisismo, atribuindo ao narcisismo uma espécie de perversão ou desvio de comportamento. Um transtorno em que a pessoa só ama a si mesmo. Então começou na psiquiatria. Mais tarde, Freud, o criador da psicanálise, desenvolveu um estudo sobre o tema, afirmando que há uma fase, sim, do nosso desenvolvimento em que a libido estaria focada em si mesmo, mas depois tem que passar por uma transição para que o indivíduo adquira a habilidade de conviver com o outro. Então, também estudou sobre o narcisismo. Bom, agora eu vou voltar para a história de Eco, a ninfa que se apaixonou por Narciso. Vamos ver. Como eu disse, a Eco era uma Oréade, uma ninfa Oréade, né? Vivia nas montanhas, protegia as cavernas, as grutas, e as ninfas também eram protetoras, tá? Sendo muito querida pela deusa Artemis, a deusa da caça, lembra? Diana em Roma, a quem acompanhava muitas vezes com seus séquitos de virgens nas suas caçadas. Bom, como eu falei, Eco, a ninfa amava os bosques, os montes, no entanto, tinha um defeito. Ela tinha um defeito. Falava demais. Desde que nascera. Falava tanto, 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 não parava de falar que não dava espaço para que os outros falassem também. Ela tinha que ter sempre a última palavra numa discussão. Era, enfim, uma tagarela incansável. E isso incomodava até muita gente. Achavam ela bonita, simpática, alegre, mas a tagarelice dela incomodava muita gente. Mas todos a conheciam assim, com essa característica desde que nascera. Bom, por causa dessa característica de Eco, Zeus a usou. Sabe como? Várias vezes. Chamava a Eco e disse: começa a conversar, a tagarelar com a Hera, até eu dizer para você parar. E várias vezes ela ficava, ordem de Zeus, né? Tagarelando com a Hera. E ela ficava ali escutando e falava e não parava de falar. Mas a Hera, que não era nenhuma idiota, ela logo percebeu que ela estava sendo usada pelo marido para ela ficar ali presa, enquanto ele andava lá nos encontros com as suas amantes, ninfas, deusas, mortais, o que fosse. Bom, então o Zeus mandava Eco conversar para ela ficar presa lá, né? Só que a Hera, como eu falei, desconfiou desse artifício, depois teve a certeza, confirmou. Então, o que ela fez? Como sempre, não castigou o marido, ela castigou Eco, como sempre fazia, né? Ela castigava as amantes, os filhos das amantes, mas aqueles que participavam, né, dos encontros de Zeus, mas nunca Zeus, não era boba, né? Bom, então o que ela fez? Castigou a Eco. A Hera deu um castigo terrível para Eco. Ela que gostava tanto de falar, a partir daquele dia não podia mais conversar, só repetir as últimas palavras que os outros falassem. Só podia repetir as últimas palavras que os outros dissessem. Já imaginou o castigo pior? Então, o que ela fez? Recebeu esse castigo da Hera, foi muito infeliz, se isolou nas montanhas, não apareceu mais na frente das pessoas.
Mas certo dia a ninfa viu Narciso passar por aqueles caminhos, por aqueles prados. Várias vezes por semana ele fazia esse caminho. E ela, ao ver aquela beleza, olhando o Narciso sem ele a ver, se apaixonou profundamente por Narciso. E diante de tanta beleza, ela o acompanhava, ela não parava de o acompanhar, mas não podia aparecer. Bom, um dia ele acha que se perdeu no caminho ou sentiu que estava sendo seguido e gritou: quem está aí? Tem alguém aqui? Achou que estava sendo observado, seguido. E repetiu: tem alguém aqui? E quando acabou de falar, apenas ouviu: aqui, aqui. Narciso então pediu que fosse quem fosse, que aparecesse, que saísse do seu esconderijo. Queria ver quem era que o estava perseguindo. Então Eco apareceu. E como não podia falar, usou as mãos para, em gestos, dizer o grande amor que lhe dedicava. Mas Narciso entendeu a mensagem, mas assim mesmo rejeitou o amor da ninfa com humilhação e foi embora. Eco, tomada de desgosto, chegou até a pedir a Afrodite para lhe tirar a vida, mas a deusa, que gostava muito da ninfa, deixou-a viver. Mas as outras ninfas, sabe, não se conformaram de novo, porque muitas delas já tinham sido também desprezadas por Narciso. E quando viram, né, a Eco nesse sofrimento, resolveram tomar uma medida, tá? Bom, o que elas fizeram? Elas foram ter com Nêmesis. Lembra de Nêmesis? A deusa da vingança, a deusa que castigava a desmesura, tá? E a Nêmesis, quando escutaram aquelas ninfas humilhadas, sofridas, disse: vou dar um castigo para Narciso. Qual será? Ele vai viver um amor impossível. Esse foi o castigo. Bom, mas depois eu falo do final de Narciso. Enquanto isso, a Eco continuava sofrendo lá sozinha, tá? Sabe, ela deixou de comer, deixou de fazer qualquer coisa e começou a definhar. Não bebia, não comia e definhou. Perdeu sua beleza, sua pele se enrugou, seus ossos se transformaram em pedra. Por isso que quando tem assim uma montanha de pedra, então a pessoa grita e o som volta. Vem daí a palavra eco, que é a eco que virou pedra, virou rochedo. Bom, então, voltando a Nêmesis, ela deu um castigo deu um castigo para Narciso. Ele viveria um amor impossível. Vamos ver como é que ele vai viver esse amor impossível. Certo dia, após uma caçada, a sede foi tão grande que não deu nem tempo de chegar em casa. Ele foi beber água no lago. E quando viu sua imagem no lago, ele não sabia que era a sua imagem, nunca tinha se visto, ele se apaixonou por aquela imagem. E não saiu dali. E não abandonou, apaixonado por aquela imagem que ele via no lago. Aí há duas versões. Uma versão diz que ele se jogou no lago, foi atrás daquela imagem que ele estava apaixonado. Outra versão diz, né, que ele ficou ali sem comer, sem beber, morrendo, definhando ali mesmo, tá? Para terminar essa aula, Afrodite, que é a deusa do amor, Vênus em Roma, sempre ficava do lado dos apaixonados, a deusa do amor, da paixão, né? Com pena de Narciso, depois da sua morte, ela transformou o corpo do rapaz numa flor amarela que começou a nascer nas margens dos lagos e ganhou seu nome, Narciso. Depois eu vou mandar a flor do Narciso para vocês. E vou terminar por aqui. Beijos!